um farol que está pra te iluminar. Olha você, olha pra esse mar. Você não vai se perder. Deixa essa luz brilhar. Vai brilhar, vai te guiar. Deus é o teu farol, você vai se encontrar. O poder está onde você for, porque está em ti, no teu coração. Existe muito mais do que você pensou. As lutas posem vir, as ondas podem... Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, nos grupos da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai nos comentários, escreve lá o que você tem achado do nosso programa. Se você também quer ver algum tema aqui, deixa a sua sugestão também nos comentários, que a gente vai ter maior prazer de colocar a sua sugestão aqui no nosso programa. E se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar seu comentário, sua sugestão de um tema, através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Vou repetir para vocês, 71984721124. E este é o WhatsApp da sua participação, você interage com a gente, participa com a gente. E hoje nós teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E minha esposa, nós temos os dois canais, o canal do programa O Farol e o canal do quê? Diário de Oração, que você vai falar um pouquinho sobre ele, enquanto eu vou compartilhar o nosso ao vivo do Facebook, tá bom? Tá certo. Então vamos lá, gente. Todos os dias a gente está aqui no programa Farol e falamos do nosso canal no YouTube do programa O Farol. Lá você vai encontrar todos os nossos programas. Você pode maratonar. Se você perdeu de segunda-feira, tá lá. Se você perdeu de terça-feira, tá lá. Se você perdeu de quarta-feira, tá lá. Todos estão lá. Você pode chegar lá, entrar no nosso canal, se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Ama alguém, quer abençoar uma pessoa, vai lá e compartilha o nosso programa O Farol para essa pessoa que você tanto quer bem. Porque o nosso programa leva a palavra do Evangelho, a mensagem de fé para o seu coração. Jesus, ele é a luz do mundo. Ele se entregou para te salvar. Então esse programa vai te lembrar isso todos os dias. Então se você ama alguém, lembre essa pessoa assim também como nós estamos te lembrando agora através do nosso programa, tá certo? Programa Farol, nosso canal lá no YouTube. Também temos o canal Diário de Oração, que é um canal voltado para um devocional diário, mas são mensagens que são áudio. Tem os vídeos que passa os versículos bíblicos, mas lá você vai ouvir uma mensagem de fé, de encorajamento, a mensagem do Evangelho e também uma oração. É de 5 a 10 minutos, não passa de 10 minutos. Você pode ter o tempinho, tira um tempinho de manhã ou a hora que você quiser, entra no nosso canal Diário de Oração lá no YouTube. A gente gostaria também que você se inscrevesse no canal, curtisse e comentasse
como esse devocional tem te abençoado. Eu tenho certeza que você poderia também compartilhar para uma amiga da sua casa, do seu trabalho, alguém que você ama. Diário de Oração é uma mensagem de fé que vai levar você a se conectar ainda mais com Deus. Canal Diário de Oração lá no YouTube. É isso aí. E voltando com vocês, dizendo que já compartilhei o nosso link do programa, do canal do programa Farol. Já compartilhei o nosso link também do Facebook. E já compartilhei o nosso tema do dia. Ok, também já compartilhei. Então, vou compartilhar agora o nosso canal Diário de Oração. Canal Diário de Oração. Me lembrando sobre o tema do dia. Ok. De hoje, não é isso? Tema do dia para você: como a presença de uma pessoa leal e confiável transforma a maneira como enfrento os momentos de crise e dor. Vou repetir para vocês. Para você, como a presença de uma pessoa leal e confiável transforma a maneira como enfrento os momentos de crise e de dor. Como uma pessoa, a presença dela, a companhia dela, dessa pessoa leal e confiável, ela pode realmente te ajudar a enfrentar os momentos de crise e de dor. Esse é o nosso tema. Vem com a gente participar. O programa Farol está no ar. Isso aí. Estou compartilhando também o seu link aqui, né? Do Diário de Oração. E vamos também para a nossa reflexão do dia. Tá bom? Deixa eu terminar aqui. Compartilhar o link. Compartilhado o link também, tá bom? Então vamos para a nossa reflexão? Vamos Hoje lá. A reflexão: quando a árvore pediu paciência. A árvore pediu paciência. A praça estava vazia naquela manhã. O banco frio, o vento leve. Ele sentou sem vontade de pensar. A semana tinha sido pesada. Problemas na saúde, discussões em casa, cansaço na alma. Olhou para a árvore à sua frente, grande, antiga, cheia de marcas no tronco. Lembrou que ela não nasceu assim. Um dia foi só um galho fino. Passou por sol forte, chuva demais, cortes, podas, e mesmo assim cresceu. Pensou na própria vida. Queria as respostas rápidas, mudanças imediatas, mas estava sendo chamado para esperar. Esperar sem parar de cuidar, sem parar de orar, sem parar de tentar. Naquele banco entendeu: Deus não trabalha com pressa, trabalha com processo. A dor não é o fim, é o chão onde algo novo cresce. Levantou, mas calmo, não resolveu tudo, mas decidiu continuar como a árvore, um dia de cada vez. O que é que nós aprendemos? Nem tudo melhora rápido, mas tudo pode crescer se você não desistir de cuidar. Ele observou que a vida dele sempre tinha problemas. Quando ele foi para aquela praça e observou a árvore, ele lembrou: essa árvore nunca foi desse tamanho. Começou pequena, enfrentou tantas situações até chegar no tamanho que está. Se ela passou por tudo, frio, chuva, vento, e permaneceu firme até o dia de hoje, as lutas que eu estou passando, também eu vou
vencer. Eu vou conseguir vencer. Eu vou chegar lá. Eu não vou ser vencido por esses problemas. Porque a pessoa, ela, muitas das vezes, quando surge o primeiro ou os primeiros problemas, ela pensa logo em desistir, ela desanima, ela para de lutar. E talvez era o caso dele. Mas quando olhou para aquela árvore, pensou, eu posso vencer. E é isso que Deus espera. Não parou de orar. Tá vendo? E aqui diz assim, naquele banco entendeu, Deus não trabalha com pressa. Tudo é no tempo de Deus. Às vezes a gente quer as coisas para ontem. Deus pode fazer hoje. Mas também Ele pode fazer amanhã. Ou Ele pode fazer quando Ele bem quiser. Eu tenho que esperar. Eu tenho que confiar. Se eu confiei minha vida na mão de Deus, se eu entreguei tudo e eu confio, no tempo certo, Deus vai fazer aquilo acontecer. Então, nem tudo melhora rápido, mas tudo pode crescer se você não desistir de cuidar. Então, não desista, não desanime, mas permaneça firme. É isso aí. É isso aí. Então, essa foi a nossa reflexão de hoje. Quando a árvore pediu paciência. E o nosso tema de hoje, para você, como a presença de uma pessoa leal e confiável transforma a maneira como enfrenta os momentos de crise e dor. E aí, você vai colocar o seu comentário, você vai fazer a sua participação e, de repente, aquilo que você vai comentar vai estar ajudando diversas pessoas. Não é isso, minha esposa? É isso aí. E a gente vai falar hoje o nosso momento ele e ela. Você vai estar falando de... Sim, eu vou estar falando no momento ele e ela. Estarei falando do nosso Senhor Jesus. E eu vou estar falando sobre a filha de Jairo. Sim, a filha de Que Jairo. não tem um nome, mas assim, né? Diz que é Débora, né? A menina. Mas, enfim, não tem um nome específico dela. Mas me diga uma coisa antes da gente falar sobre isso. Você já falou sobre o devocional? O devocional Flores do Reino. Vamos lá. Então, meu povo, hoje eu estou sem a camisa do devocional, né? Mas estamos aqui com o nosso devocional Flores do Reino. Está aqui na minha mão, está aqui na minha caneca, está aqui na minha caneca também, fazendo minha merchan. Mas é mais do que merchan, gente. Eu vejo que eu estava até falando com a minha amiga hoje sobre o devocional. Nem foi para minha amiga, foi para minha cunhada. Que as flores, elas nos lembram a nossa identidade. As flores têm a sua identidade e elas se tornam aquilo que foram planejadas para ser. Se tornam aquilo que foram planejadas para ser. E muitas vezes a gente não se torna aquilo que foi planejado por Deus. Deus nos criou para a sua glória. E nós temos que entender que somos filhas dele, a nossa identidade. O Senhor Jesus, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas angústias. Ele levou sobre si tudo que era ruim, para que hoje a gente vivesse nessa justiça, que é o amor dele, que é tão grande. E somos filhas do Altíssimo, mas às vezes a gente se esquece disso. A gente esquece a nossa identidade, era esquecida como de filha. E aqui vai reacender a sua identidade. Aqui vai te levar a você a raciocinar e pensar. Se uma simples flor torna-se aquilo que ela foi criada, por que eu não consigo me tornar a filha do Altíssimo? Como é que eu não posso saber? E por que eu não me coloco no meu lugar? Eu não tomo o meu lugar de filha? Por que eu vivo aceitando o que as pessoas pensam ou falam sobre mim? Por que eu acredito nas mentiras do diabo? Por que eu acredito nas mentiras das pessoas que são invejosas, que tentam tirar de mim a minha paz, a minha alegria e a certeza que Deus está cuidando de mim? Então,
devocional Flores do Reino. É um devocional para mulheres refletir a força em Cristo. Você é forte, você é corajosa, você é amada, você é filha do Altíssimo. Se você quiser adquirir o seu devocional, tá lá na minha bio do Instagram, Tati 22 Trindade. Você vai lá, clica, vai lá, depois do meu nome, tá lá direitinho o link, e você pode comprar o seu devocional. É apenas R$ 96. É isso. É isso aí. Então, falaste sobre o devocional e nosso tema para vocês que estão chegando: para você, como a presença de uma pessoa leal e confiável transforma a maneira como enfrenta os momentos de crise e dor. É isso aí. Vamos botar nossa canção agora? Vamos colocar a canção e daqui a pouco nós voltamos com o momento Ele e Ela. Canção de hoje? Salmos 32. Senhor, Tu és o lugar onde me escondo. Me ensina o caminho que devo seguir. Está tão difícil viver assim. No meu caminhar tem muitos entulhos. Só Tu és a minha direção. Vem e segura minha mão até o transbordar de muitas águas. Até o transbordar de muitas águas, elas não me tocarão. Até o transbordar de muitas águas, até o transbordar de muitas águas, elas não me chegarão. O Senhor é o meu esconderijo, em Ti a minha alma se alegra. Mesmo que os meus pés queiram vacilar, o Senhor vai me sustentar e eu nunca vou deixar de Te amar. Até o transbordar de muitas águas, até o transbordar de muitas águas, elas não me tocarão. Até o transbordar de muitas águas, até o transbordar de muitas águas, elas não me chegarão. Quando a minha alma lutava e achei-me sozinho em meio à dor, o Senhor ouviu cair as minhas lágrimas e ouviu atentamente o meu clamor. E me escondendo me guardou e voltei a me alegrar no Seu amor. Até o transbordar de muitas águas, até o transbordar de muitas águas, elas não me tocarão. Até o transbordar de muitas águas, até o transbordar de muitas águas, elas não me chegarão. Até o transbordar de muitas águas, até o transbordar de muitas águas, elas não me tocarão. Até o transbordar de muitas águas, até o transbordar de muitas águas, elas não me chegarão. Até o transbordar de muitas águas, até o transbordar de muitas águas, elas não me tocarão.
bem, 17 horas 33 minutos e estamos de volta com todos vocês. E vamos agora para o nosso momento Ele e Ela. Eu estarei falando sobre o nosso Senhor Jesus e Tatiana sobre... Não é sobre o farol. Ela vai estar falando sobre... A filha de Jairo. Desculpa. Ai, Jesus. É quando a técnica assim, né? Muito... Como é que eu posso dizer? Uma técnica meio assim, né? E já postamos aí, estaremos lendo no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 21 e o versículo 24. Vamos ver aí agora? Deixa eu abrir aqui. Podemos começar? Pode. Então, vamos lá. E diz assim no versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E nesse instante, foi o que a gente falou na semana passada, só uma mulher de fluxo de sangue, né, que aconteceu tudo, porque a gente não vai dar continuidade, porque vai falar da mulher de fluxo de sangue aqui no versículo 25, a gente vai pular para o versículo 35. É isso aí. E eu queria, antes da gente pular? Conosco aqui, o nosso amigo Eupídio Neto. Grande abraço, né? Meu amigo. Quanto tempo, né? Quanto tempo. Ele coloca assim, a lembranças, pastor Ed Carlos e Dona Tati. Oh, meu Deus. Um abraço forte meu e de minha esposa. Deus abençoe os senhores. Que saudade. Manda um abraço enorme para ela também. Diga, a gente tá morrendo de saudade. Venha nos visitar. Com certeza. E vem com a gente, sempre. Verdade. E quando puder, apareça. Vamos marcar. Então, continuando, nós vamos lá para o versículo 35. Cheguei aqui no versículo 35. Porque, como minha esposa falou, nós já falamos da mulher de fluxo de sangue na semana passada. Isso. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Você vê que maravilha, né? Não temas. Porque essas palavras, de repente iguais ou diferentes, as pessoas ouvem todos os dias. Sempre aparece alguém para matar a nossa fé e diz aquela palavra negativa para poder derrubar, matar a fé da pessoa. E nos desanimar, porque você vai ler o segundo versículo e eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco quando você ler. Tá. O próximo. Então aí diz: e não permitiu que alguém o seguisse. Então vamos lá a essa parte. E estava com ele o que no início? Uma grande multidão. Naquela grande multidão que Jairo encontrou Jesus e logo após aquela mulher se tocou nas vestes dele e foi curada, era uma grande multidão que estava ali, apertava o Senhor Jesus e aquela mulher foi lá e tocou na orla das suas vestes. Nessa grande multidão chegou alguém e disse: não vá mais,
para de enfadar, para de ficar perturbando o mestre, porque sua filha morreu. Não incomode mais. Não incomode mais. Aí foi o que ele falou, não temas, crê tão somente. Depois ele falou o quê? Na 36, e tem ouvindo isso, essas palavras, cadê? E não permitiu que alguém... 37, e não permitiu... Que alguém o seguisse. Vamos lá. A não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Então, quem caminha com a gente fala muito sobre nós. Porque a pergunta do nosso tema é, para você ler para mim que minhas vistas estão... Como a presença de uma pessoa leal e confiável transforma a maneira como enfrenta os momentos de crise e dor. Vocês já perceberam que Jesus sempre escolhia alguém para estar perto dele, próximo a ele? Ele tinha 12. Sim. Mas na maioria das vezes, os 12 estavam, mas os momentos cruciais que ele precisava de algo que fosse discreto, falasse menos, obedecesse, não comentasse sobre aquilo, ele sempre levava Pedro, João e Tiago. Quem já leu a Bíblia sabe que nesse momento que foi uma cura, quer dizer, foi uma ressuscitação, Jesus ressuscita a filha de Jairo, levou Pedro e Tiago. No monte também da transfiguração, que eles viram, né? Os dois... Foi Moisés e Elias. E Elias, ele também levou Pedro, João e Tiago. Que era algo que era realmente fora do comum. E o Senhor Jesus não queria que as pessoas só que visse ele, queria que cresce nele, não naquilo que ele fazia. Sim. Então, ele pediu para Pedro e Tiago, depois ali a gente vai ver, para não comentar. Então, quem anda com a gente, quem está ao seu lado, tem que ser pessoas leais e confiáveis. Ela vai te levar vai te colocar para cima, ela vai dar palavras de conforto, ela vai chorar junto com você. Mas a hora que não der mais para dizer, chega de chorar, você consegue, eu tô com você, você precisa de ajuda, eu vou te ajudar. Então, a lealdade e uma pessoa discreta, confiável, que você não vai contar um segredo para ela e vai contar para todo mundo depois. Então, assim, quem está andando ao seu lado tem que ser esse tipo de pessoa, como Pedro, como Tiago e como João. Porque, às vezes, você tem pessoas ao seu lado que por trás fala mal de você. Você conta um segredo, todo mundo fica sabendo depois. Você expõe um sonho, essa pessoa quer o teu sonho, quer o que você deseja, tá com inveja do que você possui. Às vezes tem pessoas do seu lado que trazem mais coisas ruins para você do que boas. Então, a gente tem que saber escolher quem anda com a gente, quem está próximo. Você pode ter muitas pessoas como o Senhor Jesus tinha, aquela multidão gigantesca que estava ali com ele, mas não eram pessoas confiáveis, porque ele dispersou todo mundo. E até os 12, ele escolheu 3 para estar com ele. E você vê que a gente já falou aqui algumas vezes, que da multidão, ninguém ali foi abençoado, não teve milagre. Sempre quem veio de fora. Nós falamos semana passada, a mulher do fluxo de sangue veio de fora. Verdade. Jairo aqui veio de fora. Veio de fora. E da multidão é que veio a palavra negativa. Sim. Você vê, a multidão estava ali. Tinha pessoas doentes? Sim. Tinham pessoas com algum problema e queriam resolver, queriam sim. a cura? Sim, também. Mas você vê o porquê que nada acontecia. Por causa da negatividade, aquilo que a pessoa carregava dentro de si. Por isso, acredito que dizem nos dias de hoje, não seja mais um no meio da multidão. Então, do meio da multidão, você pode olhar na Bíblia, em várias passagens, que aquela multidão que estava ali com Jesus não tinha milagres, somente aqueles que vinham de fora. Aqueles que ficavam indo para lá e para cá. Teve até uma vez, nós vamos falar em outro momento, que o Senhor Jesus falou, vocês vêm até mim, não é porque viste sinais, mas é por causa da comida que eu dou. É verdade. Então, as pessoas estavam ali, a multidão estava ali. Ó, esse homem é bom, viu? Tirar sempre proveito. Quando ele dá uma mensagem lá, depois ele dá comida para todo mundo. Ah, então vou lá. Então, muitos, pelo interesse. E o interesse que a pessoa tem que estar para seguir a Jesus é o de servi-lo. E você vê, quando aquele homem chegou, ali diz que ele
adorou, que ele se curvou e disse: a minha filha está assim. Jesus disse: eu irei. Mas logo teve alguém: ih, rapaz, você vai incomodar o mestre. Ele prostrou-se aos seus pés, ele se humilhou, ele se colocou como servo, como aquela pessoa que estava com o coração rendido diante do Senhor, que é o que faltava na multidão. Aquela multidão, porque para você ser curada, ser abençoado, Deus sonda e conhece o teu coração. Você precisa usar a fé, você precisa estar rendido, você precisa estar voltado para ouvir a voz do Senhor. E Jairo estava. E tanto que alguém se colocou para impedir. Sempre vai ter alguém que vai se colocar entre você e o Senhor Jesus para impedir de que você seja abençoado por Ele, honrado por Ele, que você o conheça, que você o tenha. Sempre vai ter alguém. E nós paramos onde? Agora o 38. 38. Aí continuando diz assim: ó, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam e entrou onde a menina estava deitada. Deixa eu parar também. É claro. Eu sei que você vai falar, mas deixa eu falar. Vamos lá. Posso? Claro. Olha só. Ele chegou na casa. Você vê a fé. Sim. Para a menina levantar, ela não pode estar morta. Para a menina levantar, ela tem que estar dormindo. Então eu vou entrar lá e vou dizer para ela: levante-se. Sim. Então, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão nesse alvoroço todo? Ela não está morta, ela dorme. Quem estava chorando aos berros, na mesma hora, riu. Riu por quê? Porque não acreditou, porque não estava na mesma fé, porque não estava no mesmo espírito. Foi o que ele fez com a multidão? Dispersou. Dispensou Mandou a multidão. todo mundo embora. Mandou todo mundo embora. Então, os que estavam ali também, que não acreditavam, não tinha a mesma fé, ele mandou embora também. Mandou sair também. Porque para pensar, se eu estou chorando, como é que eu vou rir? Se eu estou num momento de dor, de desespero, minha alma está aflita e afligida pela morte, como é que eu vou ter a capacidade de sorrir ao mesmo tempo? Não tem como. Então, aquelas pessoas estavam realmente ali incrédulas. Então, e também fala assim muito de ele dispersou todas aquelas pessoas. Então, às vezes, você tem pessoas ao seu lado que você não quer dispersar. Pode falar, eu sei que você quer falar. Que é um problema, que é uma trave, que é uma pessoa que impede, que é como aquele que estava lá na multidão. Aquele disse: você vai incomodar o mestre? Então, o mesmo espírito estava naqueles que estavam lá. Sim. Para querer impedir que o que o Senhor Jesus foi fazer fosse feito. Com certeza. Então, às vezes você tem amigas que nada te agrega. Porque, gente, a gente tem que aprender que a gente tem que trazer pessoas para perto de nós, pessoas que tragam algo de bom para a sua vida. Pessoas que afaguem o seu coração, pessoas que te levantem, que te ajudem a levantar, que te ajudem a fortalecer a sua fé. Pessoas que verdadeiramente não tirem de você o que você tem de melhor. Não, mas que agregue. Então, Jesus, quando ele escolhe quem vai levar... Só uma coisa. Pode falar. Até o Senhor Jesus teve quem carregasse a cruz dele. Para você ver, porque não pode a gente aceitar, não, é um parente meu, não é assim mesmo, ela fala pelos cotovelos, ela não fala por mal, e você sempre aceita ter essa pessoa que te denigre, que te humilha, que te maltrata, que sempre fala que você tá feio, que seu cabelo tá feio, que você tá isso, que você tá aquilo, que sua casa sempre é feia, que você... Sabe, tem aquela pessoa, já viu aquela pessoa que sempre vai ter o que é ruim na boca para falar? Então, essa pessoa não é tua amiga. Essa pessoa, por mais parente seu que seja, eu não estou pedindo para você maltratar. Não estou pedindo para você excluir completamente. Jesus tinha os 12 que andavam com ele, tinha a multidão que seguia ele, mas nem todo mundo sentava à mesa com ele. Nem para todo mundo ele contava
os seus segredos, porque da cura, da ressurreição da menina, do Monte das Transfigurações e outros lugares. Na hora que ele chamou da aflição lá, no Monte das Oliveiras, foram os 3 que foram orar com ele. Olha os lugares que Pedro, Tiago e João estavam. Todos os momentos cruciais, mais importantes da trajetória do Senhor Jesus, eles estavam com o Senhor Jesus. Por quê? Porque na nossa vida, a gente tem que aprender a escolher pessoas que saibam que a gente pode contar com elas em todos os momentos. Diz na palavra do Senhor, que eu estou até lendo sobre isso e falando no devocional diário de oração, que uma coisa que eu nunca tinha percebido, eles estavam tristes. Por isso que eles dormiam, estavam tão atormentados pela tristeza, que eles dormiam tristes. Porque eu via que o Senhor Jesus estava em sofrimento. Então, mas eles dormiam, são seres humanos. Enfim, mas nesse ponto que eu quero falar para vocês veja com quem você tem andado, veja com quem você tem confiado, veja quem você traz a sentar à tua mesa. Que se alegra na sua alegria, que se entristece na sua tristeza. Você vai contar algum segredo, sempre alguém depois fica sabendo. Isso não é tua amiga. Isso não é pessoa que sinta a tua dor. Uma pessoa, você está sofrendo por uma coisa ruim, por exemplo. Uma coisa que alguém me contou, eu estava tendo crise de ansiedade. A pessoa disse que estava tendo crise de ansiedade, contou para alguém. E a pessoa disse, não, isso é frescura. Isso é frescura, vai tomar um chazinho que passa. Quer dizer, a pessoa está desesperada. A pessoa está ali com a alma dilacerada. Precisa de uma palavra de conforto. E a pessoa diz para ela que isso era frescura. Pelo amor de Deus. Outra vez disse, na hora de sair do capeta, viu? Você está endemoniada. Aí você vai me dizer o quê? Nem sempre, gente. Nem sempre a ansiedade é do capeta. E nem sempre depressão também Existe também a saúde emocional dos seres humanos hoje em dia estão completamente quebradas. As pessoas vivem pelas redes sociais, expõem a sua dor. A pessoa acabou de sentir um sofrimento, ela vai lá na rede social e coloca. Porque são pessoas com seus sentimentos quebrados, pessoas quebradas, pessoas que precisam, sim, se conectarem com o Espírito Santo. Mas nem tudo é capeta, nem tudo é o diabo. Às vezes, realmente, é a idade que está na perimenopausa, na menopausa. Às vezes, é uma falta de uma vitamina. Às vezes, é a tristeza da sua alma mesmo. E tem tantos motivos, mas a pessoa, por mais que ela até achasse que era o capeta, ela nunca deveria chegar na cara da pessoa e falar dessa maneira tão deselegante, e ser amiga? Não, gente. A amiga chora com você, te acalenta, te acalma, te abriga, te aconchega. Veja quem anda com você, porque até o Senhor Jesus, ele escolheu quem andava com ele. Então, voe com as borboletas. Meu marido sempre fala isso comigo. Então, agora é o quê? Agora minha Bíblia fechou. Fechou? Fechou. Então, tá bom. Então, cadê? E tendo chegado a casa, tá o principal. Sim. O Alvoroço, é 39 agora. 39 já li. Então, 40. É o 41. Que riam-se. Que riam-se dele, porém ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Olha bem, aquelas pessoas que ele tinha escolhido para estar com ele, além de João, Tiago e Pedro, a mãe e o pai, e se espantaram que ele ressuscitou aquela menina. Se aquelas pessoas que estavam ali na mesma fé se espantou, imagine aquelas outras pessoas que estariam ali, que riam, que não acreditavam e que verdadeiramente poderiam estar ali só para realmente colocar o Senhor Jesus para baixo. Claro que não ia mudar na vida do Senhor Jesus em nada, mas o Senhor Jesus nos deixa lições. Tudo que a gente lê aqui na palavra do Senhor, nas Escrituras, é para a gente refletir.
que no momento da nossa dor, até no momento mais difícil da nossa vida, a gente tem que saber quem a gente chama para poder orar pela gente, orar com a gente, estar com a gente no momento das nossas tribulações. É isso aí. Quem vai estar perto. E tudo que você falar, você tem que ver com quem você está falando. Porque tem pessoas que não estão preparadas para ouvir, pois serão negativas. São pessoas que, com a sua própria boca, vão expressar morte, destruição. Ele é o próprio Deus, não? O Senhor Jesus não é o próprio Deus? Sim. Por que ele não deixou aquelas pessoas que estavam ali e ele ressuscitou na frente de todo mundo? Para deixar de exemplo para a gente. Porque a gente não pode. Tem pessoas que não é para andar com você. Tem pessoas que não é para você dividir a sua intimidade da sua casa. Não é para você dividir a intimidade da sua mesa. Existem pessoas que não é para você contar as suas lutas e nem tampouco os seus sonhos. A gente precisa aprender que a gente tem que trazer para o nosso meio, para a nossa casa, para estar com a gente, pessoas que sejam confiáveis, pessoas leais, que sintam a sua dor. Aprenda. A gente precisa aprender. Nem todo mundo que está sorrindo para você, que curte quando você comenta alguma coisa, são verdadeiras. Não são. Tinha uma multidão que comprimia o Senhor Jesus. E essa multidão poderia ter ido com ele para a casa da família de Jairo, mas Jesus não levou. Poderia ser, além da filha de Jairo, tantas outras pessoas poderiam também ser transformadas, curadas, mas o coração daquelas pessoas eram ruins. Eram pessoas que não tinham nada de bom ali, que tinham outros interesses, mas não a redenção, não a prostração, não a entrega que Jairo teve. Quando Jairo chegou até o Senhor Jesus, ele se prostrou, ele reconheceu a sua pequenez. Ele reconheceu o quanto ele necessitava do Senhor Jesus, que ele era tudo, ele era o único que podia mudar aquela situação, é a última porta, ele era tudo. Se Jesus não mudasse ali, acabou. Então, às vezes, é isso que o Senhor Jesus quer, que você também se volte para ele, que ele seja o centro da sua vida, que ele seja o seu melhor amigo, o seu amor, o centro de tudo que você faz. Pergunta para ele, conversa com ele, direciona ele e traga para suas vidas pessoas que também te aproximem do Senhor. Não é qualquer pessoa que senta à sua mesa. Então, seja seletivo. Criterioso também. Tá bom? Então, essa foi a mensagem de Deus para nós no dia de hoje, tá bom? E que venhamos colocar em prática, para que Deus nos abençoe, tá bom? Eu quero convidá-los para a oração que vamos fazer agora. Convidar todos vocês. No momento que nós falamos aqui com o nosso amigo Elpidio Neto, e nós convidamos, vem, apareça. Ele botou ali, sim, senhor, e risos. Então, o convite está feito, tá? Então, vamos para a oração, gente? Vamos falar com o Pai e pedir, né? Porque, de repente, tudo que a gente ouviu aqui, que foi falado, de repente você diz, olha, realmente eu não tenho sido assim e não tenho sido criterioso, e às vezes, para não aborrecer os outros, eu me aborreço. Porque eu trago e deixo junto de mim, e por isso que eu carrego o mundo nas costas e aquela coisa toda. Uma luta dos outros. Então, vamos colocar em prática, tá bom? Vamos para a oração? E que Deus nos abençoe. Pai amado e querido, graças nós te damos e pedimos, meu Pai, que o Senhor visite cada uma dessas pessoas que conosco fazem esta oração. Pessoas que de repente, meu Pai, têm sofrido por ser aquela pessoa que ela agrega junto de si pessoas que não deveriam estar junto dela. Pessoas que não deveriam participar da casa dela. Pessoas que não deveriam participar da vida dela, do que ela faz, até do que ela come. Mas ela sofre porque ela pensa, para não dizer nada ou não dizer um não para as outras pessoas, ela sofre. E como foi falado aqui, depressão e tantas outras coisas que ela tem carregado dentro de si, amarguras, sofrimentos.
Mas, meu Deus, que a partir de hoje tudo isso venha chegar ao fim, ela sendo, meu Deus, de uma forma confiável, levar aquelas pessoas, estar com aquelas pessoas que trazem bem para ela, que faz bem para ela, que a ouve, que traz uma palavra, que ajuda nos momentos difíceis, quando ela precisa de um auxílio, quando ela precisa de uma palavra, quando ela precisa de um estender das mãos. Ó, meu Pai, que o Senhor seja o centro na vida dessa pessoa, esteja presente na vida dela, desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem. Pai, eu coloco a vida de todos em tuas mãos, Senhor, e peço, seja com cada um deles, que a palavra que eles ouviram esteja dentro de cada um, para que seja colocada em prática e assim a vida deles venha a ser uma bênção. Entrego tudo e todos e te agradeço no nome e para a glória do Senhor Jesus, e todos os que creem, digo amém e graças a Deus. Muito bem, meus amigos, se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água, por gentileza. E creia que o Deus, que é todo poderoso, Ele está com a gente, Ele te ouviu, te atendeu, e sempre que você falar com Ele, Ele vai te ouvir. Então, se você precisa falar com alguém, de repente você diz, mas eu não tenho nenhum amigo, você tem o Senhor Jesus, que é teu amigo, que pode te ouvir todos os dias, em todos os momentos, tá bom? O nosso ao vivo vai ficando por aqui. Se você chegou depois, pega o que fica gravado, assiste o programa todo, vai lá no nosso canal, o canal no YouTube, tá todos os nossos programas lá, canal do programa O Farol, programa O Farol, o link tá aí, só você clicar no link, vai direto para o nosso canal, e assim Deus ele vai te abençoar, tá bom? E minha esposa, amanhã é sábado. Amanhã é sábado, meu povo. Não vamos ter programa Farol, né? Você sabe que é de segunda a sexta. Mas estaremos de volta na segunda-feira, se assim for a vontade do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe seu final de semana, abençoe sua vida. Tchau, gente. Até segunda-feira, em nome de Jesus. Deixa essa luz brilhar, vai te guiar.